Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler uma mensagem aqui da parte do Senhor, amém? Terça-feira, amém, igreja? É o segundo passo da campanha. Vai vir uma missionária trazer uma palavra do Senhor do lado de lá. Vai ser forte, não perda não. Se perder, o problema é de vocês. Diz que Deus usa ela na revelação. Deus usa a mulher poderosamente em nome do Senhor Jesus. Né? Vamos ler aqui uma palavra da parte do Senhor, porque o Senhor está aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor está aqui nesse lugar, amém, igreja? Vamos ler a palavra do Senhor aqui. Glória a Deus. Livro de 2 Crônicas. Glória a Deus. Capítulo 26. Vamos ler 3 versículos. Livro de 2 Crônicas. Glória a Deus. Capítulo 26, no verso 16 até o verso 19. Depois de 1 Crônicas. Você acha aí? Glória a Jesus. Aí vem 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônicas. Glória a Deus. O Senhor está aqui nesse lugar, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 16 até o 19. Ajuda aí eles. Achou? Capítulo quanto? 26, verso 16. Depois, aí. Achou? Glória a Deus. Capítulo 26, no verso 16. No versículo 16. Capítulo 26 de Crônicas, 2 Crônicas, versículo 16. Já achei a primeira crônica. Aí. Ah, 35 aí. É o 26. É o 26, volta, viu? Só o capô. Achou? É o qual? 26 é? Capítulo 26, o verso 16. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Uzias fica leproso, mas havendo fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e ele se digriniu contra o Senhor Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Verso 17: Porém o sacerdote entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. 18: Resistiram o rei Uzias, disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante ao Senhor, mas o sacerdote e os filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, saí do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor teu Deus. Verso 19 para encerrar: Então Uzias se dignou, enquanto tinha incensado na sua mão, para que queimasse o incenso. Indignando ele, pois, contra o sacerdote, e a lepra saiu da testa perante o sacerdote na casa do Senhor, o altar do incenso. Diga amém nessa noite. Amém. O Senhor Jesus está nesse lugar, igreja. Pelo pecado e a desobediência do homem, ele teve que morrer leproso. E nessa noite o Senhor está dizendo: não desobedeça a voz do Senhor, né? Porque tem muita gente que está assim na igreja, desobedecendo, fazendo o que quer, o que vem no ouvido, o que vem na mente, o que vem no olhar. As pessoas olham para você de uma forma assim, dizendo: olha, quem é ele, quem é ela? Mas o Senhor está dizendo nesta noite:
pelo preço da desobediência, este homem ele morreu leproso. E o que é uma lepra? A lepra é uma doença que mata você. A lepra é uma doença, quietinho aí. A lepra é uma doença que ela atinge o corpo todo, né? Que ela mata você por dentro e por fora. É uma doença que é cheia de mancha. É uma doença que você coça o corpo todo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa doença é uma doença que mata e deixa o seu corpo todo manchado. E nessa noite o Senhor está dizendo: olha, não dê ouvido à voz do diabo. Porque aquele homem queria fazer o que queria agradar a ele. Ele entrou no templo, pegou incenso, tentou queimar, mas o sacerdote disse: olha, você não pode queimar incenso aqui. Sabe o que aconteceu com o rei Uzias? Ele desobedeceu. Ele não ouviu a voz do sacerdote, que chegou 80 sacerdotes para dar ordem para ele. E sabe o que ele ficou? Ele ficou bochechudo, ele ficou triste, ele se indignou contra a voz do Senhor, né? E naquele momento o sacerdote olhou para ele e disse: olha, aqui quem pode queimar o incenso é os filhos de Arão. E Uzias, ele estava na mão dele, incenso para ele queimar. Aleluia! Uzias, ele ficou indignado, porque ele não podia queimar dentro do templo do Senhor. Aleluia, ele queria queimar no altar do Senhor. E de repente Uzias, ele ficou bruto, ele ficou indignado, porque o sacerdote olhou para ele e disse: olha, você não pode queimar incenso no santuário do Senhor. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Aleluia! Né? Quando ele se apressou, ele ficou irado, porque se eu não posso queimar o incenso perante o templo do Senhor, pela desobediência dele, o rei Uzias resistiu e tentou queimar o incenso em sacrifício perante o Senhor. Então o sacerdote olhou para ele e disse: olha, este que está aí no templo é Uzias. Porém Uzias desobedeceu, e o que aconteceu com ele? Ele ficou leproso. Sabe por que a gente fica leproso às vezes? Leproso não é só o corpo, igreja, não é físico. Leproso é aquela pessoa que não quer estar perto da gente. Leproso é aquela pessoa que quer fazer o que vem à cabeça. Leproso é aquela pessoa que desobedece a voz do Senhor. E Deus, ele afasta aquele homem. E disse a palavra do Senhor dizendo: olha, este homem está leproso. E sabe o que aconteceu com ele? E quando ele ficou leproso, ele morreu, ele habitou, ele desobedeceu a voz do Senhor. E a sua morte foi uma morte triste. Sabe por que tem muita gente na igreja leproso? É porque eles não querem ouvir a voz do Senhor, querem fazer o que vem à cabeça. Quando aquele homem queria fazer o que vem à cabeça, Deus deu a ordem para que ele não queimasse o incenso. E a palavra do Senhor diz aqui: olha, lançai fora depressa. Assim ficou leproso no dia da sua morte, isso da sua casa não separará. Aleluia! Ele ficou leproso porque ele tentou desobedecer a voz do Senhor. Ele queria fazer o que vinha na cabeça. E quando Deus disse: olha, no santuário, aqui só quem queima é os filhos de Arão, o incenso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele resistiu à voz de Deus. Ei, o Senhor está dizendo nesta noite: quando o Senhor der a ordem para você ir, você faça. Mas quando Deus ele não quer que você faça, você não tem que fazer. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir o que Deus ele quer para o teu coração, né? Porque Uzias ele não ouviu a voz de Deus. Ele quis fazer o que vinha na cabeça. Aleluia, glória seja amado o nome do Senhor Jesus. E quando o sacerdote olhou para ele e disse: olha, Uzias, tu está leproso. Então ele ficou ali, ele ficou o quê?
Ele ficou com raiva do sacerdote. E o que Deus está dizendo nesta noite, diga para a minha igreja: não ande, aleluia, como você quer. Aleluia. Ande como Deus quer. Ah, João está andando do jeito que ele quer. Aí Deus ele pega e diz: olha, eu vou lançar uma lepra, eu vou lançar uma doença. Aí Deus ele pega um homem pelo amor e pela dor, porque aquele homem ele teve que morrer pela desobediência do Senhor. E antigamente o povo que tinha uma doença dessa era um povo julgado, separado, não vivia na sociedade. Tem muita gente assim na igreja, não quer estar perto de você. Tem uma doença, não é física, não é espiritual. Você está leproso, você está com a doença espiritual. E aquele homem desobedeceu a voz do Senhor. Ele tentou fazer o que ele queria na mente dele, mas o Senhor está te dizendo nessa noite: faça o que Deus te mandar, não o que você quer. Aleluia. Porque, igreja, tem muita gente fazendo o que quer. Tem muita gente fazendo o que quer. E ele poderia queimar o incenso do altar do Senhor, do santuário. Mas quando os homens viram que ele não estava agradando ao Senhor, ei, Deus só recebe a oração do crente quando ele está na posição. Você pode orar, você pode buscar, mas quando você não está sinceramente buscando ao Senhor, Deus ele pega aquele homem e levanta. Aleluia. Porque Deus está dizendo nessa noite: diga para a minha igreja que eu vou fazer a obra. Lá em Êxodo no capítulo 30, no verso 33, ele disse bem assim: Moisés fala dizendo: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa sair deste lugar. Quando você sair de casa, você diz sempre esta mensagem: Senhor, não me deixa ir sem a tua presença. Quando você sair de casa, você diz assim: Senhor, vai comigo. Quando você sair de casa, você diz assim: se a tua presença não for comigo, não me deixa sair daqui. Porque se a gente não falar isso, a presença do Senhor não vai conosco. Você tem que pedir ao Senhor. Você tem que falar: Senhor, eu estou indo para aquele lugar, mas se a tua presença não for comigo, não me deixa sair daqui. Foi isso que Moisés disse para o Senhor quando ele estava descendo do monte. E Deus está dizendo nessa noite, igreja, é tempo de nós se preparar, porque vai chegar uma enfermidade que vai matar muitas pessoas. Aleluia. Sabe que enfermidade é essa? Não é física, é enfermidade espiritual. É enfermidade que você olha para um lado, para o outro, não tem ninguém. Sabe o que disse na palavra do Senhor lá em Mateus? Que tem multiplicado, que o amor de muitos se esfriará. O amor do povo está se esfriando. Aleluia. Você não vê mais o povo querendo buscar do jeito certo. Fica tímido. Deus está dizendo nessa noite: não se esfrie por uma cara feia, por uma fofoca. Aleluia. Não se esfrie se o pastor falou isso, aquilo, o irmão, a missionária, a pastora, quem for. Não se esfrie, faça a sua parte, porque é você fazendo a parte e Deus te abençoando. Glória a Deus. Olha aí, o bispo não pôde estar aqui, ele estava aqui, mas à tarde a gente estava evangelizando, mas ele já estava com dor. Mas ele não, aleluia, ficou no culto porque ele não quis, porque não pôde, não aguentou, né? Mas não é fácil para ele. Ele sempre está aqui nos ajudando, como vocês. E Jesus disse: orai um pelos outros, né? O diabo tem se levantado uma fúria tão grande contra a vida dele, contra a vida nossa, mas o Senhor está no controle da vida dele. Aleluia. E eu creio que ele é valente na presença do Senhor. Eu creio que Deus irá fazer algo maior na vida dele, em nome de Jesus, na vida de cada um de nós. Porque está chegando um dia que o diabo ele vai investir, o diabo ele vai lutar, o diabo ele vai roubar até o teu sono, até a tua paz. Quando o diabo vir de madrugada bater na tua porta,
tirar teu sono. Repreenda, dobra o joelho, vá lá: Senhor, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo dormir. Aí o Senhor diz: olha, vai lá, dobra o joelho, porque eu quero falar contigo, eu quero falar contigo. Assim como esse homem morreu de lepra, pelo pecado da desobediência, o Senhor está dizendo: não cometa o mesmo erro dele. Aleluia! Porque tem muita gente cometendo o mesmo erro, igreja. Vigie, ore ao Senhor. Não cometa o erro do rei Uzias. Não cometa o erro deste homem, porque o mal dele foi ele ter morrido leproso. Pior coisa do mundo é você morrer com a doença. É melhor você morrer dormindo, é melhor você morrer sem sentir dor. Mas ele morreu com aquela doença, os tumores pocando pelo corpo, era mancha no corpo todo, e ele coçava, ele se rasgava, mas ali ele morreu separado na sua casa. E o que Deus está dizendo nesta noite: quando Deus ele der a ordem para você fazer um sacrifício, faça. Aleluia! Sabe por que ele morreu? Porque Deus não queria, ele estava desagradando ao Senhor. E quando a gente está desagradando a